Estamos de volta com o Repórter Setorial. O horário de verão é mantido para o dia 4 de novembro. O governo brasileiro decidiu manter o horário de verão para o dia 4 de novembro. O Ministério da Educação havia solicitado o adiamento para o dia 18 de novembro devido à prova do Enem. O governo tinha aceitado, mas nesta semana voltou atrás com a decisão. Geralmente, o horário de verão começa no mês de outubro, mas no ano passado o presidente Michel Temer determinou a mudança para o mês de novembro por conta das eleições. O fim do horário de verão está previsto para o dia 16 de fevereiro de 2019. De Pindamonhangaba, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. Olha só, um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar aponta que apenas 27 deputados federais eleitos ou reeleitos este ano chegaram ao Congresso Nacional sem precisar de votos da legenda partidária ou da coligação. O número diminuiu em comparação com as eleições de 2014, quando 35 deputados foram eleitos dessa forma. Só 5% dos deputados eleitos ou reeleitos este ano chegam à Câmara por conta própria. São 27 no total. Desses, 7 são do PSL, como Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do partido e da história da Câmara Federal. O PSB de João Campos tem 3, assim como o PSD do Sargento Faur e o PT de Gleisi Hoffmann. O PR de Celso Russomano tem 2 e outros 9 partidos têm um deputado que se elegeu com votos próprios. Avante, DEM, Novo, PMN, PRB, PROS, PSC, PSOL e PV. Desses 27, 19 são novos e 8 foram reeleitos. E em comparação com a eleição de 2014, o número de puxadores ou de campeões de voto caiu. Foram 35, 4 anos atrás. São candidatos que não dependeram de outros para chegar à Câmara. Além disso, eles ajudaram a eleger outros deputados do partido ou da coligação deles. Como a eleição para a Câmara dos Deputados é proporcional e não majoritária, conseguir uma vaga depende de um cálculo. Ele considera o número de votos válidos do partido do candidato e o número de vagas para cada estado na casa. Sistema que este cientista político desaprova. Péssimo. Eu penso que já passou da hora da gente trocar de sistema, de fazer uma reforma eleitoral. Atualmente defendo o sistema distrital, onde os deputados são eleitos por distritos, como é o modelo britânico e o modelo americano. E se a quantidade de puxadores diminuiu, a bancada de parentes aumentou na Câmara dos Deputados. Passou de 113 para 138, apesar do apelo por renovação, lembra este outro analista. Ao mesmo tempo em que há aumento da rejeição à política, ao sistema político, às práticas do sistema político, a própria população renova a representação, fazendo uma espécie de circulação no poder, elegendo o filho daquele que os eleitores rejeitaram. Então, uma suposta contradição. O que tem que torcer e esperar é que esses parentes ajam no parlamento de modo republicano e não se prenda às práticas que os seus indicadores ou os seus apoiadores faziam no passado no parlamento. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui Lucy Previato, ela é especialista em psicologia hospitalar e o psicológico é importantíssimo para ajudar a impulsionar a cura, né? Ou aconselhar a encomendar, realmente preparar, né, a pessoa para a morte. É uma coisa que é a única certeza que a gente tem na vida, né? É. E é aquele momento em que o paciente já começa a desconfiar que não tem solução o caso dele. O tratamento deve ser diferente, né? Sim, a abordagem é um pouquinho diferente, né? Porque assim, a morte é uma fase do nosso desenvolvimento. Com certeza. Não é? Então, a gente nasce, a gente é o quê? Bebê, depois vem a primeira infância, a segunda infância, assim sucessivamente. E a morte, ela faz parte dessa escala de desenvolvimento. Desse contexto. Sim, mas ainda é um tabu, né? Pelo menos na nossa cultura, é um tabu. Então, essa abordagem com o paciente que não tem recurso de cura, né, que é o paciente terminal, ela é um pouquinho diferente, sim. Agora,
a doença, de modo geral, ela faz com que a pessoa ela fique muito focada no próprio corpo, né? Então, a doença ela leva o sujeito a uma introspecção. Então, quando ela evolui para uma situação sem volta, né, de um estado terminal, muitas vezes o paciente ele já pressente isso, ele fica mais pensativo às vezes, né? Ou ele quer tomar algumas providências. Tomar cuidado com os familiares que vão ficar, né? Isso, preocupa-se com as pessoas que vão ficar, ou tem algum assunto pendente com alguém que ele quer esclarecer. Retomar. Isso, e a gente precisa respeitar. A gente precisa ter o feeling de perceber que ele precisa desse momento. E, às vezes, não só o familiar, como a própria equipe que está ali atendendo aquela pessoa começa a ficar ansiosa de ver esse isolamento, né? A pessoa começa a ficar um pouco mais isolada, né? Eu queria que você falasse para o pessoal de casa ali, né? Como é que deve ser também a abordagem da família, né? Sim. Porque, às vezes, o sujeito já chega lá... E fica um negócio que desconcerta mais ainda. Eu acho que prejudica mais ainda aquele que está nessa situação. Isso. Então, assim, a família que tem um familiar, né, tem um parente numa situação um pouco mais crítica de saúde e esteja hospitalizado, se precisar chorar, a gente orienta que faça isso longe da pessoa. A pessoa está ali, ela precisa de apoio, ela precisa de uma palavra positiva, ela precisa ser ouvida principalmente. Então, se você não está em condições emocionais, físicas, psicológicas, de acompanhar um pouco mais de perto a hospitalização do seu ente querido, de repente é um amigo também, não necessariamente um familiar, é preferível que você não vá ali. Se recupere primeiro, né? A gente sabe que dói muito, porque a gente também tem o nosso apego, né? Mas a pessoa que está ali naquela dor, e muitas vezes até já se preparando para uma despedida maior, ela não precisa de alguém estando ali na beira do leito dela, desesperada, porque isso vai desestabilizar mais ainda aquela pessoa. E também não exagerar nas brincadeiras, né? Porque tem gente que chega bom e senso. começa a brincar muito, aí também extrapola, né? né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E como é que a equipe lida com isso, né? Porque também há necessidade de preparar a pessoa para o momento derradeiro, né? A equipe começa, como eu falei, se ela percebe que o paciente está nesse processo, né, já meio que de desligamento, de afastamento, às vezes a equipe também começa a ficar um pouco ansiosa, porque a natureza da equipe hospitalar é o quê? Humana, e a gente quer socorrer, né? A gente quer aliviar aquele sofrimento, a gente quer tirar a pessoa daquele sofrimento, já é uma coisa instintual, então a gente tem esse instinto de tirar. Quer dizer que a equipe também sofre, né? Sim. Quem sofre mais, o paciente ou a equipe? Olha, depende do preparo de cada um, porque nós temos basicamente duas posturas, né, que a gente vê no hospital. Uma é a postura biófila, e a outra é a necrófila, né? Então, a postura biófila é aquela que lembra o quê? Vida, né? E para isso também você não precisa estar internado, às vezes já é uma característica de personalidade da pessoa, né? Tem pessoas que têm uma postura positiva já diante da vida, então ela, até na morte, na doença, ela lida com isso de uma forma biófila, de vida. O contrário é verdadeiro, né? Então, tem pessoas que, às vezes, um simples resfriado, ela deprime, ou ela fica muito irritada, ou ela já não quer fazer mais nada, ela já tem essa tendência mórbida, digamos assim. Lembra aquele desenho daquele leão da montanha com aquela hiena, o hard, né? Isso. Oh, dia, oh, azar. Tem gente que é assim, terrível, né? Isso. E o hospital vai potencializar isso. Né? Você falou que esse ramo, né, da psicologia, essa psicologia hospitalar, não é coisa antiga, né? Tem uma certa... É um pouquinho jovem. Um pouquinho jovem. E você nota
que houve avanço nesse tipo de abordagem, nessa situação? Tem sido benéfico o resultado final? Olha, sim, né? Existem mais profissionais se interessando pela área, né? É uma área que nem sempre, por exemplo, tem um concurso para ela, né? Mas os hospitais estão mais conscientes da importância da presença de um psicólogo hospitalar, né? A psicologia hospitalar, ela tem um pouco de psicologia clínica, um pouco não, tem bastante, né? De psicologia da saúde, de psicologia institucional. Então, o psicólogo hospitalar, ele acaba ficando muito enriquecido. É um curso regular? É uma pós-graduação? Uma pós-graduação. É uma pós-graduação. E o Conselho Federal de Psicologia também atribui a titulação para quem presta a prova, para quem já tem essa experiência na prática. Aí o Conselho, ele tem um concurso, né, uma prova, para conferir a titulação de especialista. Bom saber que o Hospital Universitário de Taubaté tem uma equipe multidisciplinar com o propósito, né, de elevar o grau de conceito da própria sobrevivência da vida a ponto de impulsionar a cura, né? Isso, ou o objetivo é confortar aquele que está nos momentos finais. Sim. Eu agradeço muito, Lucy, eu que agradeço pela sua presença aqui e cumprimento a direção do Hospital Universitário de Taubaté por essa sensibilidade de montar um grupo tão importante. Sim, obrigada. Obrigado pelo interesse. Vamos para o intervalo e, na volta, a gente acompanha a segunda parte da reportagem especial sobre o desperdício de alimentos praticado no Brasil. Daqui a pouco.